Foi iniciada a gravação, ok? Conhecimento de todos. Lembrando que a tela está sendo compartilhada também. Vocês têm o link no Siga, no histórico de notícias. E as aulas gravadas também têm sido colocadas no Siga. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é incrementar aí no banco de dados de vocês um script que eu vou compartilhar aí no chat. Eu acho que aqui até tem, eu trato de fornecedor aqui também, mas o detalhe maior para o momento será produto e estoque, que vai fazer a relação de composição, que é o que nós vamos precisar para vocês poderem implementar, no caso, modelo motor, certo? Mas eu vou compartilhar o script todo. A tela está sendo compartilhada já. Teams. Não, Hã? porque não está vendo o computador compartilhar. Tá aparecendo você aqui, ó. Dá uma tela. Mas, ué, eu não. Eu botei para compartilhar. Tá sendo compartilhada. Não, está. E eu olho no projetagem. Você coloca para compartilhar, mas a gente escolhe a tela. Está aparecendo a tela, né? Janela. Não, mas não é a janela, é a tela toda. E agora? Agora, Mas o que que eu fiz? Onde foi que eu errei? eu Tá. Agora eu vou colocar no chat, então, ali, o script de banco. Infelizmente, ele não deixa eu colocar arquivo, né? Então, é só pegar e copiar o script e botar para executar lá. Se o banco DB estoque já existe, vocês vão ter que eliminar ele, tá? Ou roda somente a parte de estoque, ali, como vocês queiram, né? De fato, para mim... Ah, não, é que eu não estou conectado no banco ainda. Então, vamos conectar no banco. O banco está conectado. E eu tenho já o meu DB estoque aqui, tenho? Como que eu estou chamando? Ah, não, era DB Produtos que eu estava chamando, né? Eu vou abrir aqui o projeto no Spring Tool Suite. eu acho que está. O último que a gente deu foi 2. O último projeto que eu fiz com vocês foi o Produtos API 4, né? Vamos conferir aqui nas propriedades, aqui eu já vejo como é que era o nome. DB Produtos. Chamei DB Produtos, então vou fazer isso também. DB Produtos está aqui. E vou ativar esse banco, então. E a tabela de produto e categoria eu já tenho. O que eu vou fazer é rodar, então, categoria produto. Vou pegar esse script aqui, ó, do estoque, que é o que eu vou precisar agora. Melhor, para mostrar o exemplo que eu vou mostrar no final, eu vou rodar todo o script, tá? Vou rodar ele de novo. E vou chamar de DB Stock agora.
Vai ser necessário. Vamos pegar esse carinha aqui. E nós vamos criar um novo banco, então, aqui. Vai rodar todo o script. E eu tive um erro no final. O que foi o erro? Alter table de estoque. Tiveram um erro aí também ou não? Alter table estoque. Add constraint, FK, estoque produto, foreign key de produto, produto ID. Mas tá certo. To open the reference table produto. Table produto. Entendi qual que foi o alter table stock. Fail to open the reference table produto. Mas por quê? Alter table produto produto constraint, ficar produto, fornecedor. Produto tá lá. Create table produto. Deu erro aí para vocês também? Vai executar o script aí. Vou pedir para vocês executarem. Eu também. Hã? Eu também. Na constraint, né? É. Alter table stock at constraint. Ficar estoque produto. Tá aqui. Referenciando foreign key de produto com produto ID. Com produto ID. Tá certo. O produto ID é uma chave primária. Produto e produto. Reference. Será que daria para colocar na referência aqui on update, cascade, on delete? Cascade. Se eu pudesse fazer isso, eu nem precisava colocar esse cara como constraint aqui, ó. Não é mesmo? Boa tarde. Olha só, vou colocar uma nova versão do script que eu acho que vai resolver, tá? Então, vamos colocar lá na... nem preciso, né? Mas, de todo modo, eu coloquei lá, ó. O que eu tirei? Olha só o que eu alterei. Como o ID do produto, eu estou fazendo já uma referência com o produto ID e ele vai ser a chave primária aqui, eu estou colocando a cláusula on update cascade, on delete cascade, nessa mesma linha aqui, ó, do estoque. Certo? Assim, ó. Aí, onde eu fazia uma foreign key,
eu removi isso, assumindo aqui que esse cara aqui já vai fazer a referência, ó. Depois a gente vai ver o comportamento disso. Mas ele gerou a tabela normalmente, ó, e está ok. Categoria, estoque, fornecedor e produto. Beleza? Bom, aqui no projeto, então, no Spring, é, eu vou fazer uma cópia desse último projeto aqui, que foi o produto API 4. Lembrando que isso tudo está no Git, tá, da disciplina. Se vocês querem dar continuidade aqui comigo a partir daqui, né? Então, vou fazer uma cópia desse projeto e vou chamar produtos API 5. Esse produtos API 5, nós vamos fazer o seguinte. É, Primeira coisa que nós vamos acertar aqui, lembrando, nós implementamos opa, a primeira coisa que eu falei, eu pensei uma coisa e estava fazendo outra. Primeira coisa que nós vamos acertar aqui vai ser mudar esse DB, produtos para DB estoque. Usuário root não tem senha, né? Esse Spring JPA Show SQL, você lembra que ele mostra no console ali qual é a instrução que o Spring Data JPA montou para executar no banco, né? Você tem como ver quais são as instruções. Normalmente, essa instrução você vai deixar true enquanto você está desenvolvendo o projeto. A hora que estiver pronto, você bota para false. Senão, fica, depois no log fica aparecendo essas instruções. Isso é mais assim, para quem está desenvolvendo mesmo, ter uma ideia do que está acontecendo. Oi? Exato, esse spring.jpa.showSQL. Você deixa true enquanto está no desenvolvimento, né? Quando você está na produção é implantação já, né? Então aí você muda para false. Aí ele não vai ficar imprimindo nos logs lá de console as instruções SQL. Essa aí tu vai visualizar quando você está desenvolvendo, né? É útil para o momento que você está desenvolvendo. Beleza? É, Só para fins de teste aqui, para ver como é que está a situação, né? Eu vou executar o API sim. A gente ocupa toda a tela. Por que que esse cara aqui fica aparecendo aqui para mim? Eu queria tirar esse cara daqui. Se apertar só, se apertar só. Ah? Se apertar só. Ah, Ah. Enfim, vai ficar aqui. Eu vou ter que ficar rodando isso aqui. Deve ter alguma forma de ocultar, mas deixar aqui por enquanto. Então, eu vou executar o projeto e no Postman
a gente já vê aí que tá tudo executando direitinho, né? E pelo Postman, não, não quero, eu quero criar uma nova. Sign up for free. Que droga. Open line. Esse cara aqui é para fazer um novo registro. Ó, aí, então, só para ver como é que está a situação aí, a princípio está tudo ok, né? Não, não está tudo ok, não. Ah, o banco foi criado novamente, né? É, aquele detalhe importante, né, que tudo acaba sendo reiniciado. Então, o banco está zeradinho. Então, agora ficou instrumentos, o produto. Mudar aqui esse ID aqui para 1, porque 5 não tem, né? E não deu certo também. Por modo de quê? Modo de quê? Aí limpou o banco também, aí foi ruim esse negócio aqui.
Ah, que droga. Que droga. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá para o Workbench e alimentar o banco com alguns dados, tá? Porque aqui agora tem uma tabela de fornecedor também. A gente acabou criando e o produto ele precisa de um fornecedor. Então, pelo menos, vamos registrar um fornecedor aí para poder colocar ele, né, na hora de registrar o produto. Então, vou colocar aqui, ó, colocar BR Music. Pronto, olha só que legal que ficou, ó. Aí nós vamos colocar aqui contato arroba brmusic.com e o fone, parararará, ok. Um fornecedor me basta. Um fornecedor me basta. Para que eu possa agora, no caso aqui, ó, eu preciso. Deu ruim, né? Precisaria fazer tudo de novo. Gente, vamos lá. Não deu liga. Ah, mas interior? Interior, né? Inseriu, mas agora estou lembrando que aí a gente tem que. A gente não tem a entidade fornecedor, teríamos que fazer também. Hã? Vamos fazer. Não, pode ser isso aí, não tem problema, agora já dá certo. A única coisa é que eu não queria entrar nos detalhes aqui do fornecedor, mas vamos ter que fazer. Fica de exemplo já para vocês aí, tranquilo. Agora sim, aqui não vai funcionar, tá? As requisições que a gente havia feito, porque ainda tem uma relação com o fornecedor que a gente não tem aqui ainda. Então, vamos esquecer isso aqui um pouco, vamos ajustar nossas classes. Beleza? Vai dar tudo certo. Então, eu ia fazer só de estoque com o produto, mas eu vou também considerar fornecedor do produto. E aí é o que seria equivalente lá no projeto da lavação, vocês não vão precisar fazer, que seria cliente e veículo, certo? Não precisa chegar a tanto. Mas só para você ter uma ideia de relação um para muitos, que é o que vai acontecer aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é fazer o mapeamento de fornecedor, de entidade fornecedor. Boa tarde. Ok? Vamos precisar fazer o mapeamento de fornecedor. Então, vamos criar no domain. No domain, nós vamos criar uma nova classe. Essa classe nós vamos chamar de fornecedor, então. Na ideia de que fornecedor fornece produtos. E o produto é fornecido por um fornecedor.
Aí nós vamos ver um mapeamento bidirecional, o Spring Data JPA. Então, primeiramente, a gente vai declarar que essa é uma classe de entidade. Vocês já sabem agora, né? Para fazer o mapeamento, a gente tem que importar aqui Jakarta Persistence. Olhando para o script de banco de dados, quais são os atributos de fornecedor? ID, nome, e-mail e phone. Então, nesse caso, a gente vai colocar private int ID, private string nome, private string e-mail, private string phone, que não é o PIN. Lembrando que para mapeamento nós temos que anotar aqui o ID como referência para a chave primária. Nós temos que colocar o tipo de geração de valor, generated value, e o tipo de estratégia, strategy, daí é uma propriedade, né? A gente usa aqui o generation type, identity, para ele auto-identificar ali a geração de chave primária. E auto-incremento, né? Certo? Fazendo uso do Lombok que a gente havia trabalhado, a gente determina aqui getters e setters. Ok? No mapeamento, existe uma relação, né, existente entre produto e fornecedor. Lembram disso? Então, nesse caso, a gente precisa dizer que o fornecedor ele declara uma lista de produto, que nós vamos chamar aqui de produtos. Certo? Se a array-list a gente precisa importar também. E tá ok. Agora, para fins de mapeamento, lembra que de categoria, vamos abrir aqui, ó, de categoria para produto. Tá? Quando a gente está determinando aqui que produto contém uma categoria, a gente está declarando uma anotação aqui para fazer o mapeamento. Many to one e join column. Dizendo que o produto possui uma categoria, e a categoria pode ter muitos produtos. E o join column é que o que vai fazer a referência da tabela de produto com o ID da categoria na tabela de categoria, certo? Que é o que vai fazer a integridade referencial. Agora, em produto, em fornecedor para produtos, nós temos aqui uma anotação, é o contrário. A gente diz que um fornecedor tem muitos produtos, one to many. E a gente usa, aqui tem que importar também, né? A gente usa o mapped by para determinar qual é o nome do atributo na entidade na entidade qual é o nome do atributo que a gente vai utilizar para fazer mapeamento de fornecedor para produto. A gente não tem ainda um mapped by. Se a gente olhar produto, produto não tem ainda relação nenhuma com fornecedor. Ó. Nós estamos implementando fornecedor agora. Então, teoricamente, a gente já teria que declarar aqui em produto, olha só, estou em produto, eu vou fazer o mapeamento aqui dizendo que
produto possui um fornecedor, certo? Se produto possui um fornecedor, eu vou ter que determinar agora qual é a relação de produto para fornecedor. Se de fornecedor para produto é o one-to-many, aqui vai ser o quê? Many-to-one. Com isso, eu estou fazendo uma associação bidirecional. Os dois lados se conhecem. Many-to-one, então. E também nós temos que determinar aqui um join column de fornecedor, de produto para fornecedor, onde a gente vai declarar aqui, né, como a gente fez aqui, ó, de produto para categoria, quem é o atributo lá na entidade, na tabela, né, na tabela de produto que faz referência com a tabela de fornecedor. Isso a gente precisa olhar lá no script de banco, ó. Produto para fornecedor. Eu fiz uma coluna aqui que eu chamei de ID de fornecedor e é ela que eu vou usar como referência para a tabela de fornecedor, de produto para fornecedor. Então, eu preciso desse cara aqui, ó, no join column, ID fornecedor. Então, esse cara eu vou colocar aqui, né, entre aspas. É similar ao que foi feito para a categoria. Ok? E aí eu vou voltar agora na classe fornecedor. Na classe fornecedor, agora eu tenho condições de dizer qual é o atributo de mapeamento de fornecedor para produto. No caso, qual é o nome do atributo que eu declarei na entidade produto que faz relação com o fornecedor. Então, na verdade, esse cara aqui se chama fornecedor. Olha só, por isso que eu fui lá na classe produto e implementei esse atributo. Então, é esse atributo aqui que vai fazer o mapped by lá na classe fornecedor. Se eu chamar esse cara aqui, por exemplo, ó, fornecedores, aí eu teria que vir aqui, ó, e chamar fornecedores. Então, esse mapped by é o nome do atributo na classe oposta, né? Que vai fazer vai permitir o mapeamento de uma entidade para outra. Ok? Falando assim, palavra mais simples, é esse atributo que vai salvar o ID que vincula com outra tabela lá. Na verdade, quem vai fazer isso é o ID do fornecedor quando tiver um produto, certo? Porque, teoricamente, aqui é o quê? O produto é que conhece, né, particularmente a relação com o fornecedor. Esse caso aqui ele é um pouco diferente. Essa ideia aqui no fornecedor para produto é, quando eu carregar um fornecedor, eu poder saber que ele tem produtos. Tá? Ah, então tá. Então, ok. Você falou em salvar. Salvar é quem salva, na verdade, você salva o produto com o fornecedor. O fornecedor, você não precisa ter produtos para salvar. Não, eu queria dizer que esse atributo que a gente está fazendo aqui, ele vai, por exemplo, ele é uma lista de produtos, então ele vai conter lá no banco de dados, ele vai conter aquela coluna IP lá que vincula a chave inteira, né? Isso. Ó. Certo? Então, até aí, gente, é muito tranquilo, né? E usando o Lombok aí, então, praticamente aqui não tem mais nada a fazer a não ser um pequeno detalhe, né? Boa tarde. A não ser um pequeno detalhe aqui, né, que a gente vai acrescentar depois, que eu quero mostrar aqui para vocês, que vocês vão sentir na pele o que vai acontecer se a gente deixar só essa configuração aqui. Beleza? Então, assim, acredito que aqui está tudo ok. Agora, como o fornecedor, gente, é uma entidade à parte, né? Embora que ela tenha relação com outras,
é importante que ela tenha, né, um repository para ela, porque eu vou precisar fazer os CRUD de fornecedor. Então, o repository de fornecedor, ele vai ser bem simples. Basicamente, é a interface, né? Fornecedor repository. Então, a gente vai criar aqui uma interface, lembrando aqui no pacote repository, né? A gente vai criar uma interface, new interface, ó. New interface. E eu vou dar o nome aqui de fornecedor repository. Aqui nós temos que lembrar que, sendo um repository, a gente quer usar Spring Data JPA, né, uma outra interface, a gente vai estender ela, que é a JPA Repository. E esse caso aqui, lembrar de importar também, né? Esse caso aqui, nós precisamos determinar, então, dois elementos aqui. O primeiro é o tipo de dado que vai representar esse repository, então vai ser um tipo fornecedor. E o tipo de dado da chave primária, que a gente está usando como int, né? Integer, então. Normalmente a gente coloca o nome da classe, não somente int primitivo, coloca a classe. Isso é que, na verdade, ele precisa disso, tá? Exatamente, cara. Só que ao invés de fazer todo aquele trabalho que a gente tem lá de ficar escrevendo SQL, mapeando, fazendo um complete payroll, cuidando de relacionar uma entidade a outra, agora eles não delegam um framework. Então, essa interface, com a declaração que eu estou fazendo, na hora que eu compilo o projeto, entra em ação o framework, ele começa a gerar os códigos para a gente, se a gente ver. Então, o Atom está perguntando aqui, isso aqui é tipo os DAOs que a gente está fazendo na aula 2? Só que quem cuida de fazer isso para a gente é o framework. Aqui, então, eu só declaro, quero usar o JPA Repository. Na verdade, por detrás do Spring Data JPA, quem implementa a JPA de fato e ele usa é o Hibernate. É isso mesmo. E assim, JPA, Jakarta Persistence API, antes chamada de Java Persistence API, é uma especificação, uma documentação. Hibernate, Eclipse Link são implementações. E o Spring Data JPA usa a implementação do Hibernate para fazer isso daí. Então, eu estava falando aqui, quando eu faço essa declaração aí, por isso que eu estou dizendo, repository de fornecedor tendo como chave primária o inteiro. Aí, a partir desse momento, quando eu compilar o meu projeto, entra em ação o Spring Data JPA, chamando lá o framework de implementação dele, que é o Hibernate. Ele começa a gerar os códigos para a gente. Ele vai fazer tudo aquilo que a gente faz no DAO lá. Esse insert, update, delete, select, espaço, ele faz tudo e vai já gerando os class final para a implantação. Então, vê isso. Entendeu? Daí a importância de ver lá em PO2, ver como que as coisas acontecem de fato lá no... Daqui a pouco vocês vão querer fazer queries nativas, essas coisas aí. Vai ser necessário lembrar daquele estilo de programação. Beleza? Mas é isso. E lembrando isso aqui, ele me dá métodos, o save, né? Ele faz tanto insert como o update, ele dá o delete. E, por padrão, ele tem um find by ID lá, né? Para localizar por ID. E depois você pode ainda customizar suas pesquisas usando os outros métodos find lá. Eu havia mostrado para vocês uma documentação.
Beleza? Bom, aí, gente, a gente precisa de implementar os controllers agora para fornecedor, para poder fazer algum tipo de operação, para ver se está tudo ok, né? Então, vamos implementar aqui um fornecedor, um controller básico, que é uma classe do pacote controller, ok? E eu vou chamar esse cara aqui de fornecedor controller. No caso do controller aqui, a gente declara que ele vai ser um controlador REST, né? REST Controller, Spring Framework. E a gente começa a implementar, né, os métodos para a gente poder fazer acesso, no caso, aos elementos, né, aos métodos do repository. Seriam, então, a implementação dos endpoints. Primeira coisa, como vou usar repository, então, a gente vai declarar o fornecedor repository como uma entidade no controller, para a gente poder usar os métodos básicos ali, né? Lembrar aqui que, no caso, como a gente quer acessar esse cara agora e deixar que ele seja controlado pelo Spring, a gente coloca auto-wired aqui. O auto-wired, no caso, ele é útil, né? No caso de você querer simplesmente delegar para o Spring cuidar de iniciar o objeto, que a gente não instancia ele, daí você diz para o Spring, ó, toma conta. Então ele vira um componente do Spring. Spring, quando precisar de um repository, ele vai saber instanciar e vai te deixar já à disposição nos métodos para interagir com o repository, ou seja, os métodos para fazer as transações com o banco de dados. Tá? O AutoWire, de fato, ele facilita, mas às vezes ele pode ser um limitador, tá? Por exemplo, se você quiser depois trabalhar com teste de software na sua API, ele limita, porque você não tem como você instanciar essa entidade. Então, pelo certo, seria iniciar ela por um construtor. Tá? Então, essa é uma maneira aí para dar uma melhorada para você poder criar classes de teste automatizadas e tudo mais. Mas, enfim, por enquanto, toca assim. Bom, aí a gente pode fazer um método, pelo menos, para listar os fornecedores que estão gravados, que daí já dá para a gente ver se está funcionando, né? Então, vamos fazer um método que vai retornar uma lista de fornecedor e vamos chamar esse método de listar. E esse método, nós vamos lembrar de fazer os imports aqui, tudo direitinho, né? Aí nós vamos usar o fornecedor repository. Para buscar todos os elementos. Ó. Aí vem esse detalhe aí que o Adam considerou antes ali, ó. Por exemplo, esse painel. Pô, cadê? Eu não implementei, vocês implementaram o painel aí? Vocês não implementaram nada, não. Né? Ele só está chamando e já está operando. Ele está erro nenhum, a gente vai ver que ele vai retornar. Mas por detalhe de ser painel, tem lá o que a gente faz mudar lá o select asterisco pronto. Isso, né? Que aí
vai ser criado, né, automaticamente. O Spring Data JPA vai criar essas classes, a gente não vai ver elas, e o Hibernate vai executar isso aí depois. Beleza? É top esse negócio. Bom, esse método aqui para servir, então, como um endpoint, a gente vai colocar uma anotação aqui como getMapping. E aí a gente vai dar o nome do recurso, que a gente vai chamar aqui de fornecedores. Até tem aquela, acho que eu cheguei a mostrar para vocês, né, de usar o request mapping no início, na declaração da classe, que é uma forma de melhorar aqui, principalmente o nome padrão, né, global do recurso, para não ficar repetindo em todos os endpoints. A gente pode colocar assim, ó, fornecedores aqui, ó, e aí, nesse caso aqui, o getMapping não precisa nada aqui. Ele já aceita como global isso, só vou complementar quando for o caso. Tá? Esse aqui, ó, eu vou comentar esse outwire daqui, ó, e vou mostrar para vocês, já que eu falei ali, como é que seria, né, se eu fosse pensar num construtor para criar, então, esse fornecedor controller, né, o nome da classe, e aí o tipo de parâmetro que eu vou passar aqui, que vai ser um fornecedor repository. É como vocês já faziam anteriormente. Então, esse daqui é interessante colocando como uma API REST, né? Declarando REST Controller ali. Ele sabe que se eu não anotar com outwire, o Spring vai criar uma instância e vai passar como parâmetro para construir esse objeto. Então, esse daqui fica mais flexível para teste, quando você cria esse construtor aqui. Ó. Tá? Porque quando você fazer testes, aplicar testes, não sei se estão fazendo uma disciplina de teste, acho que já fizeram, testes automatizados, no caso, tem alguns frameworks para você implementar alguns testes. Você precisa instanciar o objeto, que não vai nem ser carregado, não vai executar o projeto. Então, você precisa instanciar. Então, isso aqui vai te permitir instanciar. Se você colocar outwire, ele não vai permitir instanciar essa classe, não vai poder testar ela. Então, isso aqui vai te dar essa possibilidade. Então, se você até procurar algumas documentações, vocês vão ver que o outwire está sendo um pouco recomendado. O IntelliJ está tão aberto. Oi? IntelliJ está O IntelliJ tá recomendado. tá inteligente esse cara, né? É bem isso mesmo, já percebi também. Eu fiz um teste lá outro dia, eu vi o outwire aqui, eu acho que ele não chega a recomendar, não. Tá? O Lombok tem para criar um construtor, mas você não precisa nem implementar ele. Né? Então, assim como tem getter e setters, o Lombok tem um Args Constructor. Ó. Se eu coloco isso daqui, ó, gente, eu não preciso implementar explicitamente o método. Ó. Então, aí eu vou colocar aqui um comentário, ó, construtor criado pelo Lombok com Args Constructor. Todo mundo não passa pelo bom, porque eu vou guardar
ele cria também e algumas aqui eu preciso, acho que não dá relação. Eu precisei usar e tinha um stream implementado, aí nós vamos esse altar que tem essa, ele serve e o stream. Ah, então, acho que até é um detalhe que eu acabei esquecendo, né? Ó. A gente tem que fazer isso daqui na classe fornecedor, ó. Tu falou do toString, mas tem que fazer o equals e o hashcode. Ó, pessoal, vamos lembrar disso. Ó, atenção aí, ó. Aqui na classe fornecedor, o Carlos falou que tem uma anotação para criar toString com Lombok também. Mas eu lembrei daí, enquanto ele falava ali, que a gente criou Gather e Setter, mas nós estamos falando de mapeamento, agora a gente precisa também da anotação equals e hashcode para determinar, né, os métodos equals e hashcode, por causa do mapeamento. Ok? Bom, e aqui, então, no controller, eu coloquei a anotação ao args constructor do Lombok. Aí eu não preciso implementar também explicitamente, né, esse método. O Lombok vai criar para a gente. Interessante que vocês vão vendo que o código vai ganhando aí um número expressivo de anotações. Aí até ontem, conversando um pouco mais aí ali no final da aula com o Carlos, a gente olhou um código aí, tinha mais anotações do que código Java. Quer dizer, entrega tudo para os frameworks, você só tem que saber o que você precisa usar. De resto, beleza? Bom, esse cara aqui já deve me dar a condição de pesquisar os fornecedores. De todos os fornecedores, vamos ver se é verdade. Ó, vou executar então. Aparentemente executando. Pelo Postman, eu vou usar aqui um listar todos de produto, fazer uma duplicação aqui. Já vou jogar um pouco mais abaixo e vou renomear esse cara aqui, então, para fornecedor listar todos. Não tem ninguém, porque não tem, claro, não tem produtos, eu tô, fornecedor que eu estou tratando, fornecedores. É só os detalhes, né? Atento em tudo. Tá aí, olha só. O primeiro fornecedor que eu registrei lá no banco direto, né, no MySQL, lá no Workbench. Lembra que eu fiz aqui, ó, adicionei um registro aqui, ó, tá? Esse primeiro registro eu adicionei manualmente aqui, então ele já está retornando, a API está funcionando, ó, com o endpoint para fornecedores, listar todos. Ele traz o ID do fornecedor, o nome, o e-mail, o fone e, olha só, se tivesse produtos, ele traria aqui os produtos do fornecedor, ó, só que não tem produto ainda. Beleza? Então já temos aí. Podemos avançar agora e criar um método para, por exemplo, fazer uma pesquisa por ID, como a gente tinha feito nos outros projetos, que só está para listar todos. Então, no controller mesmo, a gente pode... Quer dizer, no controller mesmo, não é no controller, né, que a gente vai fazer isso. Vai ser um método getMapping, onde eu vou passar aqui como parâmetro
o recurso, que seria fornecedores, que foi global, com o ID, né? Então, que seria um parâmetro externo. Então, vou dar o ID para ele me retornar agora um fornecedor por ID. O método, nós vamos implementar ele como um retorno, que seria, se eu quero um objeto simples fornecedor, tudo bem, eu poderia declarar dessa maneira, mas a gente já pode pensar aqui que esse fornecedor não seja encontrado, né, não dê sucesso, e na melhor das hipóteses, o fornecedor encontrado ele me retorna um objeto, mas com um código, né, pensando nos códigos de retorno da requisição HTTP. Então, ao invés de retornar somente objeto, o ideal aqui é a gente trabalhar com o response, um tipo de resposta, né, response entity, uma entidade de resposta. E aí sim de fornecedor como objeto. O nome do método, então, eu vou chamar de pesquisar. Esse response entity precisa de importar, assim como o getMapping também, né? E o nome do método, então, pesquisar. E aqui nós vamos ter uma anotação, um path variable, para a gente poder extrair o ID que vem da requisição e transferir esse ID da requisição para um ID Java, né? Eu sempre digo que é trazer o que está vindo de fora, né, pela API e transferir para uma variável Java. Ou seja, o que vem em JSON lá, ou um formato qualquer outro, né, transferir isso para um tipo Java. O cara tem que importar também. E esse método agora, basicamente, vai retornar o quê? Ele vai retornar de repository, usando aqui o método find by ID agora, né? Find by ID. E esse cara aqui, nós vamos passar como referência o ID que veio como parâmetro. E aí a gente tem agora os métodos map, para devolver um response entity, ok, se for encontrado. Ou seja, ele vai devolver um objeto e o código 200 lá, né, da requisição bem-sucedida para o response entity. Agora, se não encontrou, or else, a gente vai retornar um response entity agora com uma operação ali not found. Tem, not found. E desse cara aqui a gente faz um build para construir, então, a resposta, que é o caso lá do não encontrado. Certo? Feito isso, faz o quê? Vamos testar lá no Postgre. Vou copiar essa requisição aqui, duplicar ela, e vou chamar aqui de fornecedor listar por ID. E aqui nós vamos passar, então, o recurso que é fornecedores e passando como parâmetro ID. No caso, nós temos o ID 1. E está aí o objeto, né? Se eu colocar um 2, por exemplo, ele retorna 404 not found, que é a construção lá daquele response entity not found, com o código 404. Beleza? Muito bem. Agora, a gente, como a gente vinha fazendo aqui nas nossas rotinas, criar aqui as operações para CRUD, né, no controller de fornecedor.
Então, uma delas aqui é o método para inserir um novo fornecedor. Então, public, para inserir um novo fornecedor, eu vou pensar em devolver esse objeto que foi inserido. Vou chamar o método de inserir, que recebe como parâmetro uma request body, que vai vir, então, no formato de JSON, né, lá da requisição. Esse cara tem que importar. E aí, que tipo de parâmetro que eu vou receber aqui? Que vai ser um fornecedor, então. Esse fornecedor, nós vamos fazer com que ele receba o retorno do fornecedor repository, mais precisamente pelo método save. Então, o método save, ele faz isso, né? Que é receber uma entidade e devolver a entidade imediatamente. Ou seja, eu mando sem ID, por exemplo, ele devolve completo. O ID é automático, né? E aqui a gente passa como parâmetro, então, quem a gente vai salvar, que vai ser o fornecedor. No final das contas, a gente retorna, então, o fornecedor atualizado. Para esse método assumir aqui uma requisição, então, como um endpoint, a gente vai dizer aqui que ele vai ser uma requisição post mapping, e vai receber, bom, parâmetro não precisa porque a declaração aqui do recurso é global, né, fornecedores, então esse aqui já basta. No caso, como a operação aqui, se você quiser ter um status, um HTTP status em que o registro foi criado, né? Então você vai usar lá o response status, usando o HTTP status. Esse cara aqui não deu. HTTP status. Aí a gente usa o que aqui? Created. Né? Então, esse cara aqui retorna o código, né, apropriado para dizer que foi uma operação com sucesso, mas de criação. Beleza. Funciona? Salvamos e executamos. Como que é o comportamento disso agora? Para facilitar, né, primeiramente, eu vou copiar esse cara aqui como referência da pesquisa, para mim não me perder ali nos nomes dos atributos, tá? Olha só, vou copiar aqui e vou duplicar o produto, o post de produto. Duplicando o post de produto, vou chamar esse cara agora aqui de fornecedor insert. Isso aqui é só, cada um vai ter o seu jeito de fazer as coisas aqui, né? Por exemplo, o Carlos ontem me mostrou que tem um HTTP client dentro do IntelliJ. Você pode fazer tudo esses testes aí usando o próprio IntelliJ. Não precisa do Postman. E vai além, né? Eu baixei ela hoje, andando aqui. No IntelliJ ali, uns recursos para a partir das classes e tal, usando inteligência artificial e tal, fazer mapeamento para mostrar o diagrama de classes do seu projeto. Ontem rendeu aí, tivemos uma hora extra de aula ontem, aí, depois das 5h30, não foi? Ah, legal. Então, beleza, ó. Então, aqui agora a gente vai chamar de produtos, né? Desculpa, fornecedores, é o nome do recurso.
Já vou salvar esse cara. Aí no body aqui, marcando row e JSON, né, o tipo de dado. Vou substituir esse texto aqui e vou colocar aqui um objeto fornecedor agora. Bom, vamos lá. O que eu preciso do fornecedor? ID é gerado automaticamente, não vai. Lembrando que agora eu estou enviando dados, né? Eu vou mandar um objeto para gravar. Então, o nome do fornecedor, eu vou chamar aqui de... sei lá, sempre ruim dar, sugerir nomes. O nome de um fornecedor. SC LTDR. vende mais. Santa Catarina vende mais. Pronto. Não mais que o Rio Grande do Sul. Ah. Mas vende. Vou chamar aqui de contato SC vende mais. E vamos colocar um fone. Agora, produtos. Produtos. Aqui é uma coisa importante, ó. Quem é que precisa, ou melhor, quem é que tem chave estrangeira na relação produto-fornecedor? É o produto. Então, eu não preciso, na hora de gravar dados, eu não preciso enviar nada de produtos. Na hora de gravar um fornecedor, não preciso enviar nada de produto. Então, essa linha aqui vai sair fora, ó. Certo? Saindo essa linha fora, a última sempre encerra sem a vírgula. Então, basicamente é isso que eu preciso enviar. Funciona? Bom que o Landê está fazendo o teste antes que eu lá, já, e já me tranquiliza aqui. Então, perfeito, olha só. Que legal, gente, ó. Ele já mandou, né, para o banco, devolveu o objeto que foi criado, já veio atualizado com o ID2, e ele tem uma lista de produtos vazia. Perfeito? Daqui a pouco vocês já vão pedir o intervalo. Então, não, daí dá 7 minutos, olha lá o teu relógio, olha. Além de tudo, você adiantou o relógio. Ah, não, né? 3:13. Então, vamos lá. Agora, até para facilitar, gente, eu vou adotar um caminho mais fácil aqui. Eu vou pegar o produto e o controller de produto. Vou copiar aqui o atualizar e o delete, aí eu vou ficar dentro do prazo aqui, né, para vocês poderem ir para o intervalo, então. Pode ser? Sim. Olha aí, ó, feito, né? Aqui agora eu vou tomar o cuidado só de colocar os nomes corretos, né? Então, eu vou atualizar um fornecedor, na verdade. No request body aqui eu vou receber um fornecedor para atualizar um fornecedor. E vou utilizar o fornecedor repository. O que vai fazer esse cara aqui? Ele vai verificar se o registro existe. Se não existir, ele vai dizer que vai retornar uma mensagem not found. Do contrário, se encontrado, eu vou setar o ID do fornecedor para agora usar o mesmo método save, não para criar um novo registro, mas para atualizar um já existente. Esse é o cuidado que eu tenho que ter aqui. E vou salvar um fornecedor. Pronto. Já vou fazer o delete. Delete mapping.
Aqui não muda nada. Basicamente, eu vou mudar o repository. É isso, acho que é o que a gente pode chamar de produtividade. Fazer um CRUD completo, né? Explicando e tudo, trocando ideias aí, fazer o CRUD completo no intervalo aí de que 1 hora, mais ou menos, né? Então, se você está ali concentrado fazendo o serviço, isso aí baixa para 15 minutos, talvez, para fazer um teste ou outro. Já dá para calcular, estimar o tempo para a produção de um projeto maior. Bom, se eu tenho agora os métodos, né, os endpoints para alteração e remoção, então vocês já sabem aqui que, pelo Postman, que dá para fazer então essas operações. Eu até vou adicionar mais um para a gente brincar aqui, para deixar uns dois depois, pelo menos, que eu vou remover um. Então, vou chamar aqui um novo fornecedor, vou inserir um novo fornecedor, e que eu vou chamar aqui de... quem vai dar ideia de um nome de fornecedor? LTDA, gostei. LTDA, pronto. Um fone aqui, beleza? Enviou, salvou o LTDA, né? Lembrando aí que esse registro, ó, se eu conferir aqui, tá tudo no banco já. Ó. Legal. Então, nós vamos atualizar aqui o LTDA usando, então, PUT. Então, vou copiar o PUT de produto que a gente já fez, jogar aqui para organizar esse cara. Vou chamar, então, de fornecedor update. No caso do fornecedor update, a gente vai passar, então, o recurso e o ID que a gente quer atualizar. Eu vou atualizar o 3. E no caso, para fazer a atualização, eu vou copiar esse cara aqui, né? Do insert. Eu vou atualizar ele, né, para fins de teste, então. No body, nós vamos colocar aqui o objeto. E agora nós vamos colocar, então, o LTDA alimentos. Mas aqui o cuidado que eu tenho que ter é o ID que eu vou atualizar, tá? Enviou, atualizou, já está lá no banco, ó. TDA alimentos. Isso eu também consigo verificar por aqui, ó. Atualizar os dados, tá lá, ó, LTDA alimentos. Beleza? Se vocês achar que não é verdade, eu boto a lupa e mostro para vocês, ó. LTDA alimentos. E agora, gente, para finalizar, a gente pega do próprio produto aqui, o remove, para fazer o teste de remoção do registro. Então, vou chamar aqui de fornecedor remove. Aí, aqui no caso, o nome do recurso, que é fornecedores. E o remove está por ID também. Se eu colocar 7 aqui, por exemplo, que está aqui, ó, executar, ele não existe. Mas se eu colocar o 3 que existe, ele vai remover o registro e vai dar código 204 no content. E se eu verificar, então, no banco, com a lupinha acionada,
Vou aplicar um refresh aqui. E o registro não existe mais. CRUD completo para fornecedor. Não estava previsto, saiu. Mas tá beleza, não tem problema. Assim vocês viram um mapeamento bidirecional, porque a gente tinha feito um mapeamento unidirecional. Muitos para um, many to one. E agora a gente viu bidirecional, many to one, one to many. Com o fornecedor. É. Saber qual é a nossa. Isso. Agora, gente, bom, acho que vocês querem fazer o intervalo. Eu acho que eu vou liberar vocês aí. Depois eu vou mostrar para vocês ali algumas situações que a gente tem que acertar aqui ainda, principalmente por causa do one-to-many e man-to-one aí. Vamos lembrar, né? Antes de encerrar o vídeo, eu vou posicionar aqui, ó, que eu quis tentar inserir um produto para fazer um teste antes deu esse erro, porque o banco eu coloquei que tinha uma relação de produto com fornecedor e eu não havia feito ainda a implementação, agora foi feito. Então, se eu continuar enviando aqui, ó, vai dar erro igual, porque está faltando o quê? Vamos fazer, né, já. Tá faltando dizer aqui que agora o produto para inserir, ó, é rapidinho, tá, gente? Desculpa aí. O produto ele tem um fornecedor, não tem? Então, nós precisamos informar qual é esse fornecedor. Aqui, basicamente, só vou determinar aqui qual é o ID do fornecedor, ó. Então, nós temos o ID 1, por exemplo. Ok? Tá dando erro aqui porque agora acrescentei uma linha, então tem que ter uma vírgula depois dessa chavezinha. Isso aqui você tem que estar muito atento aqui onde vai as vírgulas, tá? O último elemento que precede o fecha-chaves nunca tem vírgula. Beleza? Agora, olha só, se eu colocar aqui o produto, vou inserir um novo produto, na verdade, né? Violino 2, aqui eu vou colocar. Categoria 1, fornecedor, ok. Então, enviou? Olha aí, agora tá beleza, ó. Certo? Então, tem os dados do produto, a categoria e o fornecedor. O fornecedor só está um detalhe aqui que os dados de retorno estão nulo, que a gente tem que setar também, como a gente fez em categoria. A gente faz isso depois do intervalo. A gente fez one-to-one com o motor e modelo. Caso de atividades. Já, só que pode estar fechada porque passou do prazo. Mas depois eu abro ali novamente. Porque não consegue ter isso também, tá? Então, já tá bom? Vai fazer. O café, professor. Nossa, o professor pega café, hein? Mas vai, é tão rápido assim? São 999 mil alunos. Então, café.